vocês. Então, estou iniciando esta série de gravações de vídeos que vão compor a nossa aula de encerramento. Hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a genética do câncer. Eu vou compartilhar os slides aqui com vocês. Acredito que já esteja aparecendo na tela. Deixa eu só achar aqui um marcador. Uma caneta. Aqui. Prontinho. Então, hoje nós vamos falar sobre a genética e o câncer. Qual a relação que existe, então, dentro dos fins genéticos nas doenças cancerígenas, ok? E para nós entendermos essa relação, primeiro, nós precisamos fazer uma distinção muito importante entre o que é câncer e o que é tumor, tá? Então, os cânceres ou tumores, eles são atualmente uma das doenças mais graves na clínica médica. Se a gente for conversar um pouco, for comentar com as pessoas leigas, né, que não são da área da saúde, as pessoas vão dizer que o câncer não tem cura, embora hoje em dia muitos cânceres têm cura sim, tá? Os cânceres vão afetar cerca de 1/3 da população, ou seja, ao longo das nossas vidas, 1 a cada 3 pessoas vão desenvolver algum tipo de neoplasia, tá? E desse desenvolvimento da neoplasia, 20% das mortes estão relacionadas a esses processos cancerosos e a esses processos neoplásicos. Por isso que as pessoas, a população, ela se assusta quando o tema é câncer, tá? Embora eu sempre comente com vocês nas aulas que todos nós temos um câncer, uma célula cancerígena incubada dentro de nós. Por quê? Porque um câncer ou um tumor nada mais é do que uma proliferação anormal, uma proliferação exacerbada de células normais, sejam as nossas células somáticas ou ainda as nossas células gaméticas, que compõem os nossos ovários, os nossos óvulos, desculpe, no caso das mulheres, e os espermatozoides, no caso dos homens, certo? Entretanto, existe uma distinção que precisa ser esclarecida nesta aula, para que vocês saiam desta aula tendo entendimento que nem todo câncer é um processo maligno, tá? Quando a gente fala em câncer, em neoplasia, os cânceres eles podem ter cunho benigno, ter então só uma proliferação anormal, onde uma célula, por algum motivo, ela começa a sofrer sucessivas divisões celulares, sucessivas mitoses, e aumenta o número, que a gente tem uma hiperplasia. Entretanto, essas células, elas mantêm as suas características, ou seja, elas têm uma membrana bem delimitada, um núcleo bem redondinho, uma cromatina bem condensada. Já quando a gente pensa em algo maligno, a malignidade ela está associada à hiperplasia celular. Entretanto, essas células elas se tornam células disformes, elas perdem a forma. Então, a gente pode observar aqui que a membrana delas é uma membrana descontínua, o núcleo não está bem redondinho, não tem uma cromatina bem compactada. Além disso, o que a gente consegue observar ainda? Que nos cânceres ou tumores benignos, as células elas ficam alojadas, ficam protegidas por um invólucro. Toda vez que essa célula estiver protegida por um invólucro, a gente diz que essa célula é um tumor. Então, um tumor, normalmente, ele é a mesma célula do qual deu origem, embora ele é encapsulado, ela é delimitada, ele não consegue invadir outros locais e outros tecidos. Já nos tumores malignos ou nas células neoplásicas malignas, essas células elas deixam de ser compactadas, elas podem se espalhar, se dividir, se multiplicar, invadindo inclusive outros órgãos ou tecidos. E essa capacidade então de se mover, de invadir outros tecidos, mesmo os tecidos de longa distância, a gente chama isso de metástase, tá?
Então, o que caracteriza um tumor ou uma célula cancerígena com caráter maligno é não ser encapsulada, ter um crescimento rápido, células pouco diferenciadas com núcleos grandes de forma anormal e acentuada vascularização, ou seja, um dos princípios dos tumores é que eles fazem angiogênese. Eles estimulam a formação de novos vasos sanguíneos. Para quê? Chegando novos vasos sanguíneos aqui nesse local, deixa eu pegar um marca-texto para mostrar para vocês. Quando chegam novos vasos sanguíneos no local, esse tumor ele fica nutrido, porque vai chegar aqui através da corrente sanguínea, através do sangue e oxigênio, vai chegar glicose, vão chegar nutrientes que vão nutrir esse tumor. Então, uma das características também de cânceres e tumores malignos é essa nova vascularização, a angiogênese ou neovascularização. Bom, geralmente a gente diz que os cânceres, eles têm 3 ou 4 estágios, certo? Tudo começa quando uma célula normal, por exemplo, uma célula da pele, começa a sofrer divisões celulares de forma errada. Essas divisões celulares vão acontecer durante a fase do ciclo celular, que nós já estudamos em aula. O ciclo celular, ele é formado por uma fase quiescente, chamado de G0, G1. É a fase em que a célula se prepara para iniciar um segundo processo chamado de fase DS, ou fase síntese, onde ocorre a síntese e a duplicação do DNA, para então entrar na fase G2, que é uma fase de espera para quê? Para iniciar o processo de divisão celular propriamente dita, ou a mitose. Então, durante a mitose, essas células, elas, em vez de uma célula se dividir, dando origem a 2 novas células, essas células vão sofrer um processo de divisão descontrolado, dando origem a múltiplas outras células, não apenas 2. Então, a gente tem uma divisão celular exacerbada, né? Descontrolada. E o que faz com que essa divisão celular ela seja descontrolada? Agentes carcinogênicos. Então, depois a gente vai estudar com calma quais são os fatores que predispõem ao câncer. A gente tem tanto fatores ambientais como fatores genéticos. Por exemplo, dentro dessas células, lá no DNA dessas células, pode acontecer que a pessoa, né, ela tenha herdado genes promotores do tumor. Por exemplo, a pessoa pode ter herdado uma sequência de letrinhas que predispõe essa pessoa a ter um câncer de mama, a ter um tumor, a ter um câncer de pele. Então, quando a gente fala em agentes carcinogênicos genéticos, né, não tem muito o que se fazer, a gente não tem como modular aquilo que nós recebemos, os genes que nós recebemos de origem materna e de origem paterna. Já agentes carcinogênicos ambientais, a gente consegue sim modular. Então, a gente está falando daquelas substâncias que promovem e que já se sabe, que se conhece, que tem um potencial cancerígeno, como cigarro, como as drogas, como o álcool, como determinados vírus, agrotóxicos, por exemplo, certo? Então, eu afasto o agente causal e eu consigo modular, eu consigo reprimir um pouco essa mitose, essa divisão celular descontrolada, tá? Então, quando essa célula ela se dividiu, além dela se dividir, ela começa a assumir características diferentes da habitual. Se vocês forem observar essa célula de baixo, ela não tem as mesmas características da célula mãe, da célula que deu origem. Ela tem uma membrana já modificada, um núcleo disforme, uma alteração de forma, né, uma alteração de tamanho também. E em um determinado momento, essa célula maligna, né, essa célula anormal, ela começa a se proliferar, certo? E dá origem, então, a um tumor. O que vai definir se esse tumor é ou não maligno vai ser com base naquelas características que nós conversamos antes. Ele vai ficar restrito ao tecido, não vai sofrer metástases, como que vai ser o processo de angiogênese e de vascularização, tá? Então, o câncer, ele pode ter
de 3 até 4 estágios. Então, no estágio 1, tem o aparecimento das células. No estágio 2, essas células começam a se dividir de forma exacerbada. No estágio 3, elas modificam as suas características, certo? E no estágio 4, ela se espalha. Se espalha a ponto de invadir novos vasos sanguíneos, novos vasos linfáticos que estão adjacentes a essa camada da pele. E uma vez que ela tem contato com o vaso sanguíneo ou vaso linfático, essa célula cancerígena, ela pode alcançar qualquer outro tecido. Então, um câncer que estava lá situado só no tecido epitelial, só na pele, quando alcança a corrente sanguínea, ele pode gerar metástases, ele pode migrar para qualquer outro tecido e outro órgão. Geralmente, né, a evolução ocorre nos tecidos onde tem mais vascularização, onde tem mais suprimento energético. Então, a gente vê muito, por exemplo, metástases de câncer de pele em tecido pulmonar, metástases em tumor, metástases também em intestino, metástases em cérebro. Então, o câncer ele é inteligente, ele vai para locais onde ele sabe que lá ele vai ter todos os suportes energéticos necessários para o seu desenvolvimento, certo? Se a gente for observar no nosso país, no Brasil, o Brasil existe uma taxa de prevalência de câncer entre homens e mulheres de forma desigual. Então, esse estudo, que é um infográfico do G1 elaborado em 2017, ele demonstra para nós que as mulheres, 29,5% desenvolvem câncer de mama, ou seja, de todos os cânceres presentes nas mulheres, o mais prevalente, o que mais se observa, então, é o câncer de mama. Enquanto que nos homens é o câncer de próstata, tá? O câncer de próstata representa 31,7% de todos os tipos de cânceres que podem aparecer em homens. Embora homens e mulheres tenham taxas de prevalência de câncer diferentes, eles podem sim ter alguns cânceres que são comuns aos dois gêneros. Por exemplo, né? Tireoide, não significa que só mulheres tenham, homens também pode ter. Câncer de esôfago, câncer de intestino, câncer de pulmão, pode aparecer tanto em homens quanto em mulheres, tá? Então, essas prevalências e incidências, elas vão variar um pouquinho em relação ao sexo e também em relação à idade, ok? Então, nós vamos ter diversos tipos de câncer, desculpe. Por exemplo, o sarcoma é um câncer que dá nos ossos e nos músculos, se considera um dos cânceres mais doídos que existem. As pessoas que convivem com sarcoma, elas têm que estar fazendo uso de morfina, tá? A todo momento em relação à dor, que músculo é algo que dói. Quando a gente tem uma lesão muscular, a gente sabe o quanto isso dói. Depois a gente tem diferentes carcinomas, como carcinoma de pele, o clássico, então, melanoma, que traz alterações na pigmentação e manchas na pele, né, os chamados nevos melanocíticos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas manchinhas que aparecem, principalmente após a exposição ao sol. Então, a gente vai para o verão sem mancha e um tempo depois aparece com uma manchinha, né, uma manchinha hiper ou hipopigmentada. Daqui a pouco essa mancha ela muda de cor, ela se torna enegrecida. Então pode ser bem característico do melanoma. Os melanomas, as manchas, elas não têm bordas delimitadas, tá? A gente não consegue ver onde inicia, onde finaliza um melanoma também. Depois nós temos carcinomas de tecidos, então câncer de mama, câncer de próstata, câncer de útero, câncer de ovário, câncer de colo retal, do intestino, os linfomas que afetam os vasos linfáticos e os nossos linfonodos, tá? Principalmente os linfonodos próximo à região do pescoço, linfonodos axilares, linfonodos inguinais, e as leucemias, que a gente chama de câncer das células sanguíneas, tá? Câncer na medula, onde leva, então,
há uma liberação de células jovens na corrente sanguínea em decorrência de uma aplasia medular, tá? Uma disfunção medular. Então, os cânceres vão ser os mais variados possíveis, né? Tendo surgido novos tipos de câncer também ao passar e ao longo dos anos. Bom, quando a gente fala em fatores, o que causa o câncer? Existem fatores genéticos, que representam 10 a 20% das causas cancerígenas, e fatores ambientais, que representam a sua grande maioria. Então, 80 a 90% dos fatores que promovem ou que estão relacionados ao câncer, tá? Esses fatores genéticos, como eu já mencionei, a gente não consegue modificar. Eles ocorrem em decorrência de erros, de mutações pontuais, né, ou de heranças, de genes que a gente herda durante, então, o processo de transcrição, durante a cópia, durante a síntese de novas moléculas de DNA. Já os fatores ambientais, eu tenho vários fatores relacionados, tá? E aí, eu volto a marcar aqui para vocês e destacar alguns. Por exemplo, o vírus. Hoje a gente sabe que o vírus HPV, vou colocar aqui para vocês, é um vírus chamado de papilomavírus, que causa câncer de colo uterino em mulheres, tá? O herpes vírus, o vírus causador da herpes, o vírus HSV, também é um vírus oncolítico, também é um vírus que leva a cânceres, certo? Então, nós temos uma série aí de vírus que causam alterações nas células e transformam essa célula que antes era benigna em uma célula maligna. Agrotóxicos são indutores cancerígenos. Radiações solares, radiações ultravioletas, né? Então, a forte exposição ao sol em picos onde o índice de radiação está aumentado, levam à predisposição ao câncer de pele. Então, a gente precisa ter cuidado, principalmente nós que moramos aqui na região sul do país, por termos uma pele mais clara, a gente se expõe menos ao sol, né? E aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, a gente tem um fator que contribui para o melanoma, para o câncer de pele, que é o buraco na camada de ozônio. Esse buraco na camada de ozônio permite com que a radiação ultravioleta ela incida sobre o estado do Rio Grande do Sul mais forte do que o restante do nosso país, tá? Então, por isso, a gente deve usar sempre, quando se expor ao sol, o filtro solar, o protetor solar. E não só o sol, né? Quando a gente se expõe a essas luzes fluorescentes de casa, a luz do computador, essas radiações próximos a torres de celular também emitem certa radiação, então a gente tem que tomar um cuidado, certo? Já se tem estudos demonstrando que determinados medicamentos podem promover alterações celulares, e se a gente for ler a bula de alguns medicamentos são hepatotóxicos, né? Eles causam uma lesão nos nossos hepatócitos, nas nossas células do fígado, que depois podem sim se transformar em células malignas. Então, tem que tomar um cuidado em relação a isso. Álcool, drogas, tabaco, tudo isso a gente já sabe, já se conhece bastante os efeitos do álcool e das drogas em relação aos cânceres e também inalação e uso de solventes orgânicos, né? Por exemplo, tomar muito cuidado esses trabalhadores que trabalham com pinturas de carro, certo? Que usam solventes ácidos fortes, que inalam ácidos fortes, porque os solventes orgânicos também são indutores de câncer. Tendo conhecido, então, todos os fatores, vamos lembrar como que essas mutações, elas acontecem, tá? É diante de uma mutação que a gente vai ter, então, uma neoplasia, tá? Ou um tumor maligno. Então, normalmente, esse tumor, ele vai crescer de forma lenta, gradual, complexa e vai modificar as funções da célula. Então, exceto em alguns casos muito raros, na maioria dos casos,
o processo de carcinogênese ou processo de oncogênese é um processo que leva anos. Então, a pessoa ela não vai dormir e acorda tendo um câncer. Não. Tu vai tendo uma proliferação dessas células, né? Transformação dessas células para então chegar no processo de carcinogênese, que é a instauração da doença, né? Na instauração da doença é que vão começar a aparecer os primeiros sinais e sintomas. E é normalmente neste momento, então, que o paciente procura um médico, né? Procura uma unidade básica de saúde e se começa a investigar acerca do câncer, tá? Esse câncer, ele pode acontecer, então, em qualquer célula do nosso corpo, em células somáticas, então pode ser na retina, nos neurônios, nas células da pele, nos hepatócitos, ou em células germinativas, ou seja, aquelas células que vão dar origem aos nossos óvulos, né, no caso das mulheres, e os espermatozoides, no caso dos homens, ok? Embora, lembre-se que nem todo câncer, ele vai ser hereditário, tá? Então, o que pode gerar uma mutação das células, fazendo com que elas se tornem cancerígenas? Fatores ambientais, que a gente já viu, e fatores genéticos. Esses fatores genéticos, a gente tem uma série de mutações para conversar um pouquinho, para discutir um pouquinho hoje, tá? Todos nós carregamos junto conosco, né, nas nossas células, genes proto-oncogenes e genes supressores de tumor. Esses dois tipos de genes, eles têm funções antagônicas, né, funções opostas, ou seja, quem carrega proto-oncogênese, os proto-oncogenes estimulam o desenvolvimento de um tumor, enquanto que os genes supressores de tumor fazem a função reversa, ou seja, reprimem o tumor. Então, por mais que eu herde uma célula com um gene, por exemplo, o gene BCL, que é um gene BCL2, um gene para o câncer de mama, tá? Eu herdei esse gene. Se eu tiver proto-oncogenes, os meus proto-oncogenes estimulam esse gene a transformar essa célula em uma célula cancerígena. Se eu carrego comigo genes supressores de tumor, por mais que eu tenha gene, esses genes vão impedir, vão reprimir. Isso acontece porque durante a síntese de DNA, quando o nosso DNA lá, ele vai ser duplicado, transcrito e traduzido numa proteína, né, através de todos aqueles passos e caminhos, que é a duplicação, a transcrição e a tradução, nós vimos que ocorre a cópia de uma sequência de letrinhas, certo? E durante essa cópia de letrinhas, pode acontecer um evento em que uma letrinha ela vai ser copiada errada. Então, no lugar do A vai ser colocado um T, no lugar do C vai ser colocado um G, e no lugar do T, em vez de eu colocar um A, ocorreria a colocação de uma base nitrogenada que não corresponde, porque o T não pareia com G, o T pareia com A, o G só vai parar com C. Então, aqui eu tenho uma mutação. Só que essa mutação, ela pode sim ser reparada pelos genes supressores de tumor e pela própria enzima DNA polimerase, que quando faz a cópia, dá um passo para trás, ela volta e corrige o erro adicionado. Entretanto, esse passo, essa adição de base errada, pode ter passado despercebido pela DNA polimerase. E a sequência continua. Então, a pessoa ela carrega consigo uma mutação que é pontual, tá? Ou ainda ela pode carregar uma herança gênica, ou seja, nos genes dela já ter essa troca, essa mutação, e isso ser passado para as gerações subsequentes, ser passado então de mãe e pai para filho, tá? Outro fator que controla essa transcrição de genes, né? Ou seja, a transcrição da molécula de RNA para a molécula de DNA, são diversos fatores de crescimento que se concentram lá no núcleo da célula.
São os fatores de crescimento que vão dizer para o núcleo se o passo se a duplicação, ou seja, a cópia do DNA, precisa continuar ou deve parar ali, certo? Então, esses fatores de crescimento, eles também vão estimular a dar sequência àquilo que está errado, ok? Então, se eu não produzir fatores de crescimento que reprimam, que volte, que suprimam o tumor ou o gene errado, esse gene vai continuar sendo processado, tá? Então, os pró-oncogenes e os genes supressores de tumor têm funções exatamente antagônicas, tá? O pró-oncogênese, ele é o carrinho de Fórmula 1. Ele dá o gás no câncer, ele empurra o câncer para que esse câncer cresça, empurra ele em direção para frente, enquanto que os genes supressores de tumor, eles fazem o oposto. É como se tivesse um paraquedas segurando, impedindo ou freando com que esse carrinho, que são os pró-oncogenes, empurrem o tumor para frente. Então, a gente precisa sempre ter um equilíbrio entre o que é entre os nossos proto-oncogenes e entre os nossos genes supressores de tumor. Se esse equilíbrio não acontece, ou vai ter vantagem mais de um lado, ou vai ter vantagem mais para o outro lado. E neste caso aqui, é claro que o benefício sempre vai ser na região da inativação, de bloquear, de frear esse gene alterado ou esse gene mutado, ok? Aqui eu deixei, então, uma tabelinha, na verdade, um fluxograma, mostrando para vocês quais são os tipos de oncogêneses presentes da literatura e quais são os genes supressores de tumor que existem e que são conhecidos na literatura também. É claro que são muitos, tá? Eu estudo aqui alguns deles, por exemplo, o inositol 3-fosfato quinase, já estudei, as proteínas RAFs e AKT, já estudei. Já estudei a P53, que ela é uma proteína de reparo tecidual, embora muitos deles ainda se está estudando, então é mais a título de conhecimento para vocês também, tá? Vírus. Como é que os vírus são fatores promotores da oncogênese, ou fatores que promovem a carcinogênese? Porque os vírus alteram as nossas sequências, as nossas letrinhas. E ao alterar as nossas letrinhas, eu vou ter uma mutação pontual, uma troca de letrinha, ou a translocação, eu troco parte de um gene, de um cromossomo, né? Lá que está lá no braço longo do cromossomo, eu tiro essa parte, faço uma translocação e coloco em outra parte, então agora eu tenho um cromossomo errado, isso é translocação gênica, ou ainda um dobramento errado na proteína. Então eu posso ter uma proteína anormal, posso ter uma proteína em excesso, uma proteína nova desconhecida. Todas essas mutações que os vírus fazem vão gerar um produto errado, um produto que não era para estar aí, que por mais que tenha característica igual à célula que deu origem, não é a mesma. Tem alguma coisinha modificada e então se torna um gene, um oncogene ou uma célula cancerígena, tá? Alguns exemplos de mutações pontuais que eu deixei para vocês. Por exemplo, a proteína RAS. A proteína RAS, ela está presente em todas as células, tá? No citoplasma das células, então aqui a gente consegue ver a membrana da célula, e aqui dentro, na parte do citoplasma da célula, a proteína RAS. A proteína RAS, ela estimula a divisão e a proliferação das células. Então, quando um fator de crescimento se liga a um receptor presente na membrana, esse receptor ativa a proteína RAS, que ativa a divisão, faz com que as células aumentem a divisão e a proliferação. Só que para eu ter a ligação desse fator de crescimento, eu tenho que ter tido uma mutação pontual. E nesse caso, vai ser a substituição de uma guanina por uma timidina. Então, em vez de eu ter o aminoácido glicina, agora eu tenho o aminoácido valina, que deu uma sequência de genes errada.
tá? Então, agora, os fatores de crescimento não conseguem se ligar ao receptor, porque a proteína Ras, ela é uma proteína mutante. Ela é uma proteína que está off, ela não está ativa. E aí não estimula a proliferação celular, tá? E nem a divisão celular. Então, esse gene, a proteína Ras, por exemplo, é um gene que está intimamente relacionado ao controle e à divisão celular, certo? Já tem diversos estudos que demonstram que essa alteração pontual de uma única base nitrogenada, um G por um T, está muito relacionado aos cânceres de bexiga, tá? Então, os pacientes que têm uma substituição desse tipo de aminoácido, provavelmente, né, tem grandes chances de desenvolver câncer de bexiga. Também 25 a 30% deles desenvolve, ou se não câncer de bexiga, pulmão, 50% deles câncer de colo, né, de intestino, então, e 90% deles desenvolve câncer pancreático, que é, sem sombra de dúvidas, um dos piores cânceres que a gente tem, porque o pâncreas não consegue ser substituído. Então, diferente da bexiga, que a gente retira a bexiga e pode armazenar a urina em um saquinho coletor externo, né, aqueles saquinhos que ficam presos ao abdômen do paciente, se a gente remover o pâncreas, a gente não tem nada para substituir. Nenhum outro órgão é capaz de produzir o hormônio insulina, que é responsável por transportar glicose para dentro das nossas células e assim garantir energia para as nossas células, tá? Existem sim outras mutações em outras proteínas. Aqui eu trouxe para vocês a proteína tirosina quinase, ou proteína ERB, tá? Que tem o mesmo mecanismo de ação. Não vou falar disso muito para vocês e quero falar um pouquinho sobre isso. Amplificação gênica. Às vezes, eu tenho um câncer em decorrência do quê? Em decorrência de uma amplificação gênica, ou seja, olhem só esse cromossomo aqui, ele tem um tamanho, né? E tem uma sequência aí de bandas, a banda amarela, a banda rosa, a banda amarela, a banda azul, a banda amarela grossa e assim sucessivamente, tá? O que aconteceu? Esse espaço gênico aqui, em rosa, ele foi amplificado, ele praticamente dobrou de tamanho, né? Gerando, então, um novo local, um novo locus gênico, que agora é um locus gênico com uma série de letrinhas erradas, tá? A presença, então, desse gene HSR, ela está relacionada a pacientes com neuroblastomas. Pacientes recém-nascidos, na verdade não recém-nascidos, mas ainda na fase fetal e embrionária, que desenvolvem um câncer no sistema nervoso central, né? Mais especificamente nos olhos, em crianças. Inclusive, teve uma reportagem que mostrou no Fantástico, não sei se vocês viram, que o filho do Thiago Leifert, desculpem, o ex-apresentador do Big Brother, a filha dele tinha neuroblastoma, tá? Provavelmente porque ela teve essa amplificação gênica neste cromossomo, tá? Devido a um erro, a uma cópia, durante a cópia gênica. E como que os pais identificaram? Através de uma simples foto, que ao tirarem a foto, a criança, a luz do ambiente incidia diretamente na retina da criança. É como se a criança não absorvesse essa luz em decorrência de ter no fundo do olho uma célula cancerígena, um neuroblastoma, tá? Outro exemplo de amplificação gênica é uma proteína, tá?
que está relacionada ao câncer de mama e ao câncer de pulmão. Então, a amplificação de uma proteína chamada de CINEU-IERB2, que está presente em cerca de 20% de todos os cânceres de mama, tá? Essa proteína faz com que ocorra uma amplificação, então um aumento de parte do cromossomo, levando a algo errado, algo que não é funcional. Por fim, a gente tem as translocações cromossômicas, quando, por exemplo, uma parte de um cromossomo, a exemplo aqui, o cromossomo 8, é deletada, né, cortada, é perdida, e esta parte aqui vai se incorporar lá no braço longo do cromossomo 14, formando um novo cromossomo, tá? Um cromossomo 14 maior, que tem uma translocação gênica. Todas as crianças com uma translocação 8-14, né, translocação de parte do cromossomo 8 para o cromossomo 14, desenvolve o chamado linfoma de Burkitt, tá? Esse linfoma, então, ele é um linfoma específico das células sanguíneas, certo? Outro tipo aqui de translocação cromossômica é a translocação 922. O gene ABL do braço longo do cromossomo 9 é translocado e vai parar lá no braço longo do cromossomo 22, gerando um novo cromossomo que a gente chama de cromossomo Filadélfia, cromossomo 22 Filadélfia, que as pessoas que carregam, que herdam esse tipo de cromossomo, desenvolvem a leucemia mieloide crônica, um tipo de leucemia que afeta as nossas células do sangue, tá? Então, o que acontece nesse tipo de leucemia? A medula, em vez de liberar células prontas, células maduras, como, por exemplo, os neutrófilos e os eosinófilos na corrente sanguínea, ela começa a liberar células jovens, como bastões, promielócitos e mieloblastos. Aqui, por exemplo, a gente tem o sangue de um paciente com leucemia mieloide crônica. Como que a gente sabe disso? A presença de uma célula imatura, a presença de um mieloblasto no sangue, tá? Existem uma série, então, de translocações cromossômicas relacionadas a diversas doenças. Deixei essa tabela para vocês. A título, então, de curiosidade, vocês podem montar o caso clínico em cima de alguma dessas doenças apresentadas aqui, se tiverem interesse, tá? Deixei aqui também alguns genes que funcionam como genes supressores de tumor em algumas doenças, tá? O RB é um gene que funciona no retinoblastoma, a P53 é um gene bem conhecido, os BCRA também são genes bem conhecidos, e esses dois genes aqui, supressores de tumor, inclusive, eles são genes que podem ser identificados no sangue. Então, a gente chama de marcadores oncogênicos ou marcadores supressores tumorais. Dependendo dos níveis do P53, eu consigo saber se uma pessoa está com tumor ou não. Porque se esse gene estiver aumentado na corrente sanguínea, significa que esse gene ele está atuando, ele está agindo e possivelmente essa pessoa tenha um câncer, tenha um tumor. Então, eles funcionam bem também como marcadores tumorais, tá? E existem outros genes que a gente herda, que são de herança monogênica, que não são de herança multifatorial, não tem influência com o ambiente, tá? Deixei aqui alguns para você saber que não tem como fugir muito deles, né? A gente tem essa herança monogênica que passa, então, através das gerações. Esses tipos de cânceres, eles são importantes a gente avaliar o histórico familiar. Por isso que durante consultas de rotina, o nosso ginecologista, o nosso médico vai perguntar para nós: tem alguém na família que já teve câncer de mama? Tem alguém na família que já teve câncer de próstata? Porque o fator genético vai ser muito importante. Então, aqui eu deixei para vocês uma tabelinha de cânceres cuja a herança, ela é uma herança monogênica, né? Uma herança
que vem, sim, dos nossos ancestrais, de primeiro ou de segundo grau, tá? Então, a gente está falando aqui de avós, de pais, de avós e no máximo entre irmãos, não mais do que isso, ok? E as de herança multifatorial, qualquer um pode ter uma herança multifatorial, né? O que é a herança multifatorial? Eu tenho aqueles vários fatores ambientais que vão influenciar, que vão, se eu já tenho uma célula cancerígena dentro de mim, o uso de hormônios, o uso de drogas, o uso de determinados medicamentos podem potencializar a divisão celular desse jeito, tá? Transformando essa célula em uma célula, então, cancerígena. E só para a gente finalizar, então, hoje existem várias formas de a gente fazer o diagnóstico precoce de um câncer. Sempre o primeiro e o ideal, né, o primeiro deles, vão ser com base nos sinais e sintomas clínicos. E esses sinais e sintomas clínicos, eles vão estar muito relacionados com o tipo de câncer. Por exemplo, um paciente que tem câncer de colo retal, né, um câncer do intestino, ele vai apresentar uma diarreia, ou ele vai apresentar constipação, ele vai ter falta de apetite, ele é um paciente, então, que vai emagrecer de vários quilos em um curto intervalo de tempo, ele pode ou não observar sangue nas fezes, sentir cansaço, fraqueza, fadiga, tá? Agora, quando a gente fala em câncer de tireoide, o que a pessoa vai sentir? Uma sensação mais localizada. Então, o aumento ou diminuição da tireoide, alteração na voz, essa sensação de cansaço, de fraqueza, tá? Um emagrecimento também. Então, dependendo do local onde o câncer vai estar, a gente vai ter a manifestação de um sintoma. Se eu tiver um câncer do sistema nervoso central, o que eu vou ter? Perda de memória, esquecimento, convulsões, confusão mental, né? Fotossensibilidade. Então, os sinais e sintomas, eles estão relacionados ao tipo de tumor. Hoje, nós temos diversos marcadores sanguíneos, marcadores no soro, no sangue que a gente pode fazer, que também estão relacionados ao tipo. Por exemplo, o marcador CA19, número 19.9, é um marcador para o câncer de mama. Se no sangue eu verificar que esse marcador ele está aumentado, está acima dos valores de referência, ele pode indicar câncer de mama, seja em mulheres ou em homens, porque homens também têm câncer de mama, tá? Nós podemos ver o sangue, então a presença dessas células jovens na corrente sanguínea, que eu mostrei antes para vocês, e nós também podemos fazer diagnóstico por imagem, então utilizando lá raio-x, a ressonância, a tomografia, a cintilografia e o PET-CT, que hoje em dia são os mais modernos que a gente tem. A cintilografia e o PET-CT a gente injeta no paciente via endovenosa um radiofármaco, uma substância radioativa que vai se ligar lá naquela célula alterada, lá naquele órgão alterado. Então, eu consigo ver mais específico, né? Diferente da ressonância ou da tomografia, onde eu faço um scanner do paciente. Eu olho todo o paciente. Na PET-CT e na cintilografia, injeção de substâncias que vão se ligar naquelas células que estão alteradas, certo? E é claro, sempre vai haver as biópsias, né? As biópsias são as formas de diagnóstico mais conclusivas, porque a gente retira o tumor e avalia, então, como que são essas células, quais são as alterações morfológicas, né? A gente consegue visualizar a célula tumoral no microscópio. Por fim, para a gente encerrar, nós vamos falar um pouquinho de tratamentos. Hoje em dia, os tratamentos para os tipos de câncer, né, são os mais variados, vai depender também do tipo de câncer, indo desde uma remoção cirúrgica, quando houver a possibilidade, até o uso da quimioterapia, da radioterapia e da crioterapia, né? Hoje a gente já fala em congelamento de células cancerígenas, a crioterapia.
Então, a remoção cirúrgica, ela sempre é a primeira etapa, normalmente é a primeira etapa, tá? Porque mesmo que eu remova, por exemplo, aqui eu tenho uma mama, tá? Uma mama. Mesmo que eu pegue e remova esse câncer, essa bolinha, esse tumor da mama, tá? Tirei. Vocês concordam que ao redor poderá fugir e escapar alguma célula alterada, alguma célula com características anormais? Então, o que os médicos e os clínicos fazem? Retiram o tumor, retiram a célula cancerígena e, mesmo assim, aplicam depois a radioterapia, que é uma radiação focalizada no local. Então, a radioterapia, ela consegue ser específica para as células da glândula mamária. Vai incidir uma radiação, certo? Ou o paciente vai receber um radiofármaco, uma substância radioativa, que vai se ligar nessas células e não em todas as células do corpo. Já a quimioterapia, ela é mais utilizada quando esse câncer ele sofre metástases, quando ele deixa de ser localizado e se dissemina para outros órgãos, tá? A quimioterapia ela é mais sistêmica. Então, a gente tem hoje em dia tanto quimioterapia injetável, endovenosa, quanto oral. A pessoa faz quimioterapia usando medicamentos comprimidos em casa, tá? Então, as quimioterapias, elas evoluíram muito, se a gente for pensar, de algum tempo atrás. Algum tempo atrás, quem fazia quimioterapia perdia pelos, perdia cabelos, né? Tinha muitos efeitos colaterais, muita náusea. Hoje em dia, os pacientes, tem alguns pacientes que nem chegam a perder o cabelo. Por quê? Porque as doses de administração da quimioterapia são menores, tá? E são mais específicas, utilizando anticorpo mais específico para a doença. Porque quando a gente aplica a quimioterapia é uma substância tóxica que vai matar qualquer célula do corpo desse paciente. Ela não vai ser específica só lá para o câncer de mama. Ela vai matar células tumorais, mas também vai matar as nossas células normais. Por isso que a nossa pele fica enrugada, envelhecida, por isso que a gente perde cabelos, por isso que a gente fica debilitado com o sistema imunológico totalmente exposto, porque eu vou ter a morte de células boas, mas também das nossas células de defesa, mas também das células cancerígenas, tá? Então, essas são hoje as principais formas de tratamento disponíveis no momento para o tratamento do câncer. Muito obrigada pela atenção de vocês, certo? Vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais!